Dorival Júnior e Corinthians, o que falta para o Acerto Vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações sobre essa especulação envolvendo um desacerto com a CBF e até a notícia de que o filho do Dorival preferiria trabalhar no São Paulo. Bora te atualizar também sobre o tricolor. Zubeldia venceu mais uma e colocou um ponto final nas especulações a respeito da sua demissão. Preciso te contar também sobre Felipe Coutinho e Vasco da Gama, como é que anda o processo de renovação do contrato de empréstimo. Para completar, Wesley de saída do Flamengo após 8 nãos. O Santos encaminha a contratação de um novo treinador, tem novidades sobre a dívida do Cruzeiro, as últimas do Galo, mercado, bastidores, CBF perdendo patrocinadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa quinta-feira tem jogos do Brasil e do exterior. Preciso da vitória do Betis contra o Real Valladolid, da vitória do Atlético de Madrid contra o Rayo Vallecano e da vitória do Corinthians contra o Racing na Sul-Americana. Se esses três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$258 para você fazer sua fezinha. É bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados, depois deposita qualquer valor e você vai estar habilitado a participar. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e o Palmeiras, o único brasileiro com 100% de aproveitamento na Libertadores, tenta manter sua boa fase contra um Bolívar que tem incomodado. O time boliviano chegou a vencer o Palmeiras no último confronto na altitude de La Paz, embora depois o Palmeiras tenha enfiado uma goleada nos bolivianos por aqui. Já o Grêmio encaminhou a volta de Felipão ao seu clube. O Felipão deve ser anunciado até sexta-feira como novo coordenador técnico e ele chega para atuar ao lado de Mano Menezes. Já o Paysandu se sagrou campeão da Copa Verde nessa quarta-feira. Empate no tempo normal em 1-1 contra o Goiás. O jogo de ida havia sido 0-0. E na disputa por pênaltis, lá no Serra Dourada, deu Paysandu pentacampeão da Copa Verde. Dessa maneira, além do título, ele também garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Já o Botafogo do Rio perdeu por 1-0 para o Estudiantes, com direito a um frangaço do goleiro John, que errou completamente o cálculo e permitiu que uma bola fácil entrasse. Resultado complicadíssimo que coloca ainda mais pressão em cima do técnico Renato Paiva. Observação importante: o treinador do Botafogo não tem nenhuma vitória e nenhum gol marcado como visitante desde que chegou ao Fogão. Para completar o giro de notícias, contar que o Vitória segue sem vencer na Sul-Americana. Na noite dessa quarta-feira, derrota por 1-0 para o Cerro Largo, que complicou de vez a situação do Vitória na competição sul-americana. São apenas 2 pontos conquistados em 3 jogos. Já o Fluminense empatou com a União Espanhola no Chile 1-1, num jogo em que nem o Renato Gaúcho viajou para jogar ou para comandar o time no exterior. Preciso te falar agora sobre a CBF, que perdeu 4 patrocinadores de 2024 para 2025, antes mesmo de uma série de denúncias feitas pelo canal e também pela revista Piauí. A CBF já havia perdido os patrocínios de Gol, Mastercard, Pague Menos e TCL. Nesse momento são 5 patrocinadoras da Seleção Brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol: Nike, Guaraná, CIMED, Vivo e Itaú. Importante registrar que das 4 empresas que eu citei, 3 já nem fazem mais parte do site oficial da CBF. A quarta, a TCL, ainda está por lá, mas já emitiu uma nota oficial confirmando que não tem mais parceria com a principal entidade do futebol brasileiro. Aí você deve estar se perguntando, bom, então quer dizer que a CBF passa por crise financeira? Certo? Errado. É que desde a renovação do contrato com a Nike, a coisa ficou ainda mais tranquila e confortável do ponto de vista financeiro. Renovação por mais 12 anos assegura $100 milhões por temporada à CBF. Bora falar agora sobre Cuca, que detonou mais uma vez o elenco do Galo. Não é informação, mas uma impressão de que não vai demorar muito e o Cuca vai pegar o chapéu dele e deixar o Atlético.
depois do empate 1-1 contra o Caracas na Venezuela, na noite dessa quarta-feira. Caracas, que é só o 11º colocado do Campeonato Nacional. Cuca disse o seguinte na entrevista coletiva: o tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável. Ele ainda completou dizendo: porque hoje nós estamos muito abaixo do elenco que temos. Não que o elenco seja ruim, mas muitos não jogaram, então nós não podemos misturar as coisas, quis dizer o Cuca, se referindo a uma equipe bastante desfalcada. Eram 9 baixas para o confronto contra o Caracas. O Galo ainda sai na frente, mas leva um gol bobo no segundo tempo. Resultado não deve impedir a classificação do Atlético em primeiro lugar, a chave é bastante fácil, mas a falta de resultados, especialmente no Brasileiro, e o excesso de críticas do Cuca tem gerado desconforto. Paulo Brax, que é o manda-chuva do futebol, já havia dito que o elenco é bom, contrariando o Cuca. Nessa quarta-feira, foi a vez do Vitor, que é o gerente de futebol, afirmar: o futebol é muito dinâmico. Quando tínhamos 9 vitórias seguidas no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, nós tínhamos um grande elenco. Fecha aspas. A pergunta que eu deixo para você é: nessa queda de braço entre Cuca e diretoria, você está com o treinador ou com a diretoria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que divulgou seu balanço financeiro referente a 2024 e dá para contar que a dívida da Raposa bateu 1 bilhão e 200 milhões de reais. O balanço financeiro também aponta que desse 1,2 bi, 975 milhões são de dívidas a longo prazo, com vencimento a partir de um ano, o que mostra algum conforto, alguma tranquilidade. Apenas 336 milhões são de dívidas a curto prazo, mais um indício de que a passagem do Ronaldo, apesar da falta de títulos expressivos, serviu para organizar a casa. Só para completar, em relação à Raposa, o Cruzeiro registrou um prejuízo de 170 milhões de reais na temporada passada. É que as despesas foram superiores às receitas. E o número poderia ter sido ainda pior, de 270 milhões de reais, se o Cruzeiro não tivesse feito uma artimanha contábil que garantiu a entrada de 100 milhões de reais da LFU, diminuindo de 270 para 170 milhões o tamanho do déficit. Só para completar de vez, em relação à Raposa, despesas de 452 milhões de reais, 37 milhões e meio pagos de recuperação judicial. Pedro Lourenço investiu cerca de 200 milhões de reais com contratação de reforços, salários, direitos de imagem e encargos trabalhistas. As receitas do Cruzeiro em 2024 ficaram na casa de 308 milhões de reais. Hora de falar sobre o Santos, que avançou na contratação de um novo técnico. Depois de ouvir não de 8 treinadores, o Santos espera anunciar nas próximas horas a chegada de Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. Importante contar os técnicos que disseram não ao Santos antes do iminente acordo com o Argentina ex-Corinthians: Tite, Dorival Júnior, Luiz Castro, Sampaoli, Fernando Diniz, Tata Martino, Thiago Carpini e, por último, Thiago Motta. Esses foram os 8 técnicos contactados desde a demissão do Pedro Caixinha. Sem acordo com esses nomes, houve a sugestão em relação a Ramon Dias. E o pai do Neymar buscou informações, gostou e fez a coisa avançar. A expectativa é de que ainda nessa quinta-feira ocorra o anúncio oficial. Ramon Dias, que já trabalhou no Brasil, no Vasco e no Corinthians, as primeiras impressões deixadas no ano de estreia do argentino foram positivas. Ele acabou falhando quando se manteve para os anos seguintes, dispensado tanto no Vasco quanto no Corinthians. Hora de falar sobre o Flamengo. Quero te contar que os empresários do Wesley, lateral direito do Fla, viajaram para a Inglaterra. E o motivo da viagem tem a ver com a possibilidade de saída do jogador na metade do ano. Os representantes do Wesley foram visitar clubes que já o sondaram para entender primeiro a estrutura de cada um desses times e depois os projetos dessas equipes interessadas em relação ao lateral direito, que deve deixar o clube depois do Super Mundial de Clubes. O próprio Flamengo já deu a entender que essa é uma negociação mais ou menos óbvia. O Flamengo precisa de receita e sabe que a principal venda para a janela da metade do ano é justamente desse jogador recentemente convocado para a seleção e que quase saiu do Fla nas 2 últimas janelas. A permanência dele, inclusive, deve garantir muito mais dinheiro do que em negociações antigas. O Flamengo chegou a recusar uma proposta de 12 milhões de euros e quase o vendeu por 18 milhões de euros. Nesse momento, as conversas não devem ser inferiores a 30 milhões de euros.
e se confirmada a saída do Wesley, vai haver a necessidade da contratação de um jogador para a posição. O Flamengo já monitora atletas para essa função, mas ainda não divulgou nomes de interessados. Quero te contar agora sobre Felipe Coutinho, informação exclusiva. Meio atacante, o grande craque do Vasco, fica ou não para o segundo semestre. Você sabe que ele pertence ao Aston Villa, tem contrato por lá até junho de 2026 e seu vínculo de empréstimo com o Vasco se encerra no dia 30 de junho. Na noite dessa quarta-feira, conversei com uma pessoa do Vasco para entender as condições desse negócio. Antes é só importante lembrar que o Aston Villa o comprou do Barcelona por 106 milhões de reais e que seus vencimentos por lá são bastante caros. A pergunta que eu fiz para essa pessoa do Vasco é: Coutinho pode ou não ficar para o segundo semestre? A resposta, abre aspas, a gente quer muito manter o Coutinho, mas a definição deve ficar para junho. Vai depender muito do atleta. Isso porque o Aston Villa não tem nenhuma intenção em ficar com o Coutinho. Mas um reempréstimo gratuito seria o mesmo que abrir mão de receber qualquer quantia. É natural que o Aston Villa peça uma compensação financeira ao Vasco para rescisão do contrato de forma antecipada ou por uma venda em definitivo. E aí vai caber ao Pedrinho, ao Marcelo Santana e aos negociadores do Vasco tentar encontrar a melhor opção. O Coutinho já tem dado sinais de que pretende continuar por aqui, apesar de todas as dificuldades e de não ter um time extremamente competitivo para brigar por títulos. Mas a definição deve ficar apenas para a metade do ano, o que causa, para mim, preocupação. Afinal de contas, o Coutinho é o grande destaque desse time e já se sabe que o Payet não deve ficar para o segundo semestre, o contrato dele está bem perto do fim e por conta de uma opção financeira de avaliação de custo-benefício, o Payet está de saída. Ficar sem Payet e Coutinho seria um enorme baque para um time que já tem bem poucas opções de qualidade. Hora de falar sobre o São Paulo. O Zubeldia vive, talvez, seu melhor momento à frente do São Paulo. E a curiosidade se dá porque algumas semanas atrás ele corria enorme risco de demissão. Nessa quarta-feira o tricolor foi ao Paraguai, Assunção mais especificamente, venceu o Libertad por 2-0. Gols marcados no segundo tempo, o primeiro por Lucas Ferreira, seu primeiro gol como profissional, e o segundo de André Silva. São Paulo foi muito melhor do que o Libertad, que é líder do campeonato paraguaio e também liderava o grupo na Libertadores. Com o resultado, inclusive, São Paulo assumiu a primeira colocação do grupo e encaminhou a sua vaga no mata-mata, até porque os dois jogos mais complicados do retorno serão dentro de casa, contra o Libertad e contra o Tajeres. Importante registrar que o Zubeldia nunca perdeu pelo São Paulo em Libertadores, são 6 vitórias e 5 empates em 11 jogos. Importante contar também que com a vitória dessa quarta-feira, o São Paulo chegou à sua maior sequência invicta na história da Libertadores. E olha que a história do tricolor em Libertadores é espetacular. São 12 jogos sem perder, 11 sob o comando do Zubeldia e mais um anterior. Só para completar, São Paulo não perde desde 10 de março e essa derrota se deu graças a um pênalti inexistente na semifinal do Campeonato Paulista, derrota por 1-0 para o Palmeiras. E tudo isso com uma sequência de jogos sem Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo e companhia. Se tem algum torcedor que ainda sonha com a contratação de Dorival, dá para cravar que nesse momento não há nenhum movimento nesse sentido. O São Paulo está convencido de que insistir no Zubeldia é a melhor saída. Bora fechar o vídeo para falar para vocês por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como novo técnico do Corinthians. Várias informações têm surgido nas redes sociais e eu gostaria de esclarecer cada uma delas. Primeiro ponto de que Dorival ainda não pôde ser anunciado por conta de uma dificuldade na rescisão do seu contrato com a CBF. Isso não existe. Dorival foi demitido na metade do mês de março e 4 dias depois já estava tudo regularizado em relação à sua carteira de trabalho. Dorival e CBF ainda discutem em relação ao pagamento de direitos de imagem, mas isso não é impeditivo para que ele se acerte com o Corinthians ou qualquer outro clube. Outra especulação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, seria contrário ao acerto com o Corinthians, porque ele é São Paulino fanático e preferiria aguardar uma oferta do São Paulo. O Lucas e o Dorival já sabem que o São Paulo não pretende fazer qualquer movimentação para a demissão do Zubeldia agora. E não há nenhuma restrição do Lucas em relação ao Corinthians. A informação que eu tenho é de que essa notícia também não confere. Bom, Nicola, então por que ele ainda não foi anunciado? Questão salarial e tempo de contrato, além de formação da sua comissão técnica, tudo isso já havia sido resolvido em reuniões realizadas nessa quarta-feira lá em Florianópolis. O que pega nesse momento são pequenos detalhes burocráticos.
Dorival quer algumas garantias até por conta da instabilidade política vivida pelo presidente Augusto Melo. Se o Augusto, por exemplo, em um mês acabar sofrendo impeachment, como é que fica a situação dele? Vai haver alguma multa rescisória para esse caso? Esses detalhes estão sendo debatidos e devem ser definidos ao longo da quinta-feira. Nada que ameace o acordo entre as partes. O Timão espera ter o Dorival Júnior na Neoquímica Arena para conhecer o elenco, para conversar com os jogadores. Não será apresentado, muito menos vai treinar o time. Quem comanda o Corinthians diante do Racing do Uruguai nessa quinta-feira é o Orlando Ribeiro. Já havia contado para vocês no programa do Neto nessa quarta-feira que o Corinthians conseguiu uma autorização especial da Conmebol para que o técnico interino do Timão, que só tem a licença A, possa assinar a súmula e comandar o clube. Só para completar, o contrato do Dorival Júnior com o Corinthians terá um pacote superior a R$2 milhões por mês. Vínculo que só se encerra em dezembro de 2026. A expectativa é de um acordo fechado, assinado nas próximas horas. Só para completar, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, mesmo após o afastamento aprovado do seu cargo, esse afastamento se deu em reunião do dia 9 de abril pela Comissão de Ética, ele segue atuando como presidente do Conselho Deliberativo e deve comandar a reunião da próxima segunda-feira que vai votar as contas do Augusto referentes ao ano passado. E essa manutenção do Romeu Tuma se dá porque o Dunga, que preside a comissão, ainda não notificou o Romeu Tuma desse afastamento. Mais uma questão política e um enorme imbróglio no Parque São Jorge. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!